Veja o seguinte, são 7 áreas de conflito na região que têm como origem o expansionismo do Estado teocrático sionista de Israel. Olha que eu fiz o Estado teocrático, né? Que eles se declararam Estado judeu, né? Mas na faixa de Gaza, né, o Hezbollah no sul do Líbano, o governo e milícias na Síria, rebeldes ou Houthis que controlam boa parte do Iêmen, grupos paramilitares xiitas no Iraque, militantes de vários grupos na Cisjordânia, né? O conflito aberto com o Irã. Na sua visão, a escalada dos conflitos na região pode levar a uma reconfiguração das alianças internacionais, alterando, em certa medida, o próprio equilíbrio de poder mundial? Quais fatores podem alterar esse equilíbrio, né? Paulo, colocado assim na sua descrição, que é pertinente, sem dúvida, né? Nós podemos pensar que digamos assim, que tudo é todos contra todos, né? Que é um cenário assim, como muitas vezes é apresentado, por sinal, na mídia, não, lá eles sempre estão lutando um contra os outros, é uma região historicamente que não se entende e tal. Isso, na verdade, não é assim, né? Não é uma região onde os povos não se entendem, é uma região onde há uma luta que não é de hoje, né? Vamos tentar, então, ir desarmando esse cenário complexo que você citou, que é, sim, é real, mas vamos tentar entender o que está em jogo, né? Bom, primeiro, é impossível não colocar que essa região tem uma herança colonial relativamente recente, né? Se pensamos que grande parte que também acontece com o continente africano, né? Dos países que nós conhecemos atualmente e que mudaram todo o cenário internacional depois de suas independências, né? Estão fazendo parte do mundo independente há um pouco mais de meio século, né? Isso, em termos da história regional e mundial, é um lapso de tempo muito breve, né? Então, há ainda questões que estão para ser resolvidas, que foram pequenas ou importantes bombas de tempo, né? Conflitos que foram criados pela dominação colonial. A essa dominação colonial, que foi no espaço específico da Ásia Ocidental ou do Oriente Médio, né? Basicamente, uma dominação da Grã-Bretanha ou do Reino Unido ou da Inglaterra, né? Pensando que, na verdade, foram os ingleses os grandes protagonistas, né? E os franceses, né? Quando eles partilham entre si, dividem entre si toda essa região que fora até a Primeira Guerra Mundial parte do Império Otomano, Turco-Otomano, Império Muçulmano, né? Eles praticamente são os responsáveis pelo traçado, inclusive, das fronteiras, né? E no caso específico desse conflito, que hoje está praticamente todos os dias nas manchetes internacionais, eles foram os ingleses, nesse caso, que eram os que tinham o mandato na Palestina, os que criaram o problema, né, da migração judaica, apoiando, né, a migração judaica. Lembrando que quando estamos falando do início do século XX, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, a população da Palestina tinha
sim, uma população judaica histórica que morou lá ao longo de séculos, sem grandes conflitos com a população muçulmana, mas que era absolutamente minoritária, né? Mais de 99% ou em torno disso era na Palestina, no território palestino, era de população árabe, né? Entendendo que a população árabe havia entre eles majoritariamente, sim, seguidores da religião muçulmana, mas também cristãos, né? E várias vertentes do cristianismo, né? Aliás, por sinal, o cristianismo nasce, né? Jesus nasce no que é hoje, né? Esse território em disputa. A criação, portanto, do Estado de Israel, que é um fenômeno que se dá a partir dessa migração judaica que foi propiciada, incentivada, amparada pelos britânicos, se cria, né, na região um conflito que até hoje, né, nós vemos que é um conflito sem solução por falta de vontade política da comunidade internacional, de um lado, de dar solução, e, por outro lado, pelo apoio incondicional dos Estados Unidos e da OTAN, no caso, né, à política expansionista sionista, que praticamente tem explicitamente como projeto o aniquilamento, né, da população originária palestina dessa região com um projeto colonial, né, um projeto colonial que podemos assimilar ao que tinha sido o projeto colonial dos impérios francês, do Império Francês e do Império Britânico. Qual seria a solução? No momento em que a partilha da região é definida pelas Nações Unidas, a solução desse conflito seria a proclamação de um Estado que de fato foi proclamado, né, inclusive de forma unilateral, que é Israel, e um Estado que seria a Palestina. Nunca foi possível a proclamação desse Estado. As alegações, né, de Israel de sempre se opor e de avançar mais em colonização de territórios que originariamente, pela partilha da ONU, não lhe pertencem, portanto, em uma direta agressão ao direito internacional, como tantas outras agressões, essa é somente uma delas por parte de Israel. Essas alegações sempre são fictícias, né? É uma realidade paralela, porque se coloca que a resistência dos palestinos à ocupação ilegal que sofrem nos seus territórios seria, na verdade, revertendo, né, a interpretação dos fatos, uma ameaça à segurança de Israel. É como se quando, pensando, né, na história, quando houve a rebelião, né, a luta pela independência, vamos supor, por exemplo, como exemplo, em Argélia, né, contra a ocupação francesa, os franceses alegassem que não podiam, que tinham que reprimir, porque isso era um problema de segurança nacional. Esse é um problema de manter uma situação ilegal. Na verdade, é isso. Está sendo defendida a manutenção da situação ilegal, né? Então, um dos temas, né, desse conflito é a falta de solução ao longo de décadas, né, da questão palestina. Sem dúvida, se em algum momento se chegasse a encontrar essa vontade política, né, que é tão urgente diante do que está acontecendo com o genocídio palestino, para impor, né, a partir das Nações Unidas, que hoje em dia já quase a gente descarta a possibilidade que as Nações Unidas vão encontrar formas de impor o que o direito internacional demanda, né? Mas, enfim, imaginando, né, se finalmente se conseguisse, através da vontade política e da ação das Nações Unidas, a proclamação do Estado palestino, muito do que são as tensões que derivam dessa instabilidade poderiam ter uma solução
em um prazo razoavelmente curto, né? Mas vamos ver outros focos de tensão que você colocou, Paulo. Os outros focos de tensão estão bem diretamente relacionados a essa mudança da qual eu inicialmente falei, que é um império em decadência, Estados Unidos, né, que no seu afã, né, de não aceitar, né, que é possível viver com potências que são cada dia evidentemente mais dinâmicas, que estão disputando espaços no terreno tecnológico, que estão disputando com os Estados Unidos espaços na economia, etc., em vez de entender, sobretudo no mundo que hoje estamos vivendo, onde a todos os problemas políticos se soma esse desafio para a humanidade, independente de classes sociais, independente de posições ideológicas, que é o desafio ambiental. Se pudesse esse império declinante ter a visão de que o mundo é outro, né? E que há necessidade de aceitar esse mundo multipolar com essas novas potências, seria outro, né, o ambiente que estaríamos vivendo. O que acontece nos Estados Unidos, a elite que está à frente, independentemente de ser republicano, de ser democrata, né, tem, com nuances, sem dúvida, mas tem se recusa, né, se recusa a admitir que seu poder imperial hoje já não é o mesmo de 50 anos atrás. E a forma como, com nuances, né, uns e outros dos que assumem o governo e os que não assumem diretamente, mas estão por trás, né, esse deep state, né, que está no poder militar, né, que está independentemente de quem esteja na presidência, controlando certos mecanismos de poder dentro do que é Estados Unidos, eles têm como proposta sempre a agressão militar, né? E essa agressão militar, então, na região, vem sendo um motivo de desestabilização há muito tempo. Desde a invasão de Afeganistão, pensemos que com a guerra ao terror, depois do ataque às Torres Gêmeas, né? Sem nenhuma evidência de que Afeganistão estivesse atrás, há, né, menos de um mês depois, já uma agressão ao Afeganistão. Depois de mais de 20 anos, Estados Unidos tem que se retirar vergonhosamente e os talibãs estão hoje no governo, né? 2 anos depois, a agressão ao Iraque, também um país que era chave no Oriente Médio destruído, né? Mas Estados Unidos tem que se retirar numa derrota também, né? E estamos agora com o cenário de uma Síria, né? Onde também Estados Unidos tem uma responsabilidade direta, junto com Israel, mas Estados Unidos uma responsabilidade direta na situação que está sendo vivida na Síria, porque, evidentemente, o regime de Bashar al-Assad não era um regime que tivesse um apoio enorme na região, nem dentro, porque era questionado por a operação de cerceamento de liberdade, etc., mas era um governo que laico, numa região onde estavam avançando, né, os grupos radicais, né, islâmicos, e era um governo que minimamente, né, trazia um ar de estabilidade a uma região já altamente instável, né? Com as sanções que a Síria sofreu ao longo de décadas por parte dos Estados Unidos, um dos elementos, não o único, além de agressões diretas também, o regime finalmente cai, né? E hoje se instala na Síria uma
um fracionamento, né, um grupo, né, que você mencionou, Paulo, de grupos que, enfim, não se sabe exatamente porque quem toma o poder, pelo menos na formalidade da toma do poder, por se instalar em Damasco, a capital. É o grupo de Al-Jolani, que foi um membro, né, e um dirigente dos grupos radicais islâmicos, de Al-Qaeda, etc., que se deu uma maquiagem, né, apresentou uma maquiagem e essa maquiagem foi comprada, né, pela mídia e pelos Estados Unidos para apresentá-lo como não, agora eu realmente isso ficou para trás, etc. Mas na verdade é um fator de instabilidade na região. E, enfim, podemos continuar, né? Ou seja, o que que isso, enfim, não sei se fica eh, confusa estou tentando trazer um panorama que é complexo, trazendo algumas linhas, mas eu acho que o que está, tento, enfim, trazer a debate é a permanente interferência externa na invasão, na desestabilização, né, no regime change, né, como uma estratégia de levar essa região a se submeter aos interesses imperiais dos Estados Unidos e uma região que resiste, né, uma região que tem uma história milenar, que resiste e continuará a resistir. E o exemplo mais evidente de que isso continuará e que a resistência, ainda que nas piores condições, não vai se doblegar, é um exemplo admirável do povo palestino.